Eu, Robô é um filme de ficção científica que toma emprestado elementos do livro de Isaac Asimov e tem fortes indícios, com base em certas semelhanças, que permitem uma relação com o universo apresentado nos filmes de Matrix. O longa apresenta uma considerável afinidade com a obra que mostrou ao mundo que a realidade é dividida em virtual e real, principalmente em relação ao avanço das máquinas, mostrando talvez o início de tudo, um pouco antes das máquinas se revoltarem contra seus criadores, porém já atingindo a mesma capacidade intelectual dos humanos. Nos anos 90, Will Smith já era um dos atores mais consagrados no ramo da ficção científica por conta de Independence Day e Homens de Preto. Nessa mesma época, ele foi abordado pelas irmãs Wachowski para interpretar Neo no filme original de Matrix. Por achar o projeto confuso e maluco, o ator acabou rejeitando. Anos mais tarde, ele admitiu ter se arrependido disso, porém o próprio ator considera que foi uma escolha apropriada, tendo em vista tudo o que aconteceu em sua vida profissional posteriormente. Eu, Robô, embora possa parecer uma espécie de resposta de Will Smith para Matrix, visto que ambas as obras exploram a relação da humanidade com máquinas, criando autoconsciência e autonomia, além de expor um embate contra questões epistemológicas levantadas pela existência de inteligência artificial, este não foi exatamente o caso. O desenvolvimento desses temas é basicamente o passo natural do diretor de Eu, Robô, que já havia apresentado essas ideias em um de seus longas anteriores, chamado Cidade das Sombras, que até hoje causa espanto em muitos devido à semelhança impressionante com Matrix. Muito por causa do estilo e narrativa, mas principalmente pela coincidência de terem sido lançados quase que simultaneamente. A história de Eu, Robô se passa no ano de 2035, onde robôs existem para servir os humanos. O detetive Dal Spooner é chamado para investigar a morte de seu velho amigo, o Dr. Alfred Lanning, um funcionário da empresa US Robotics, comandada por Lawrence Robertson, que está prestes a colocar o modelo NS5 no mercado. Todos acreditam que tenha sido suicídio, mas Spooner não. Ele acha que Lanning foi assassinado por um robô chamado Sonny, dentre outros motivos, porque este foi encontrado no laboratório do doutor, tentou fugir ao ser visto e aparenta ser capaz de quebrar as 3 leis da robótica desenvolvidas pelo próprio Lanning, que ditam que robôs não podem machucar humanos, devem obedecer humanos, caso isso não contradiga a primeira lei, e devem proteger a si mesmos, caso isso não contradiga a primeira e a segunda lei. Porém, logo Spooner é forçado a libertar Sonny devido à falta de evidências, e Robertson ordena que a robô psicóloga Dra. Susan Calvin extermine Sonny com nanitas, para que a possibilidade de um robô capaz de violar as leis da robótica não coloque em risco as vendas do novo modelo. Porém, Calvin é incapaz de exterminar Sonny, que recebeu de seu criador uma personalidade própria e a capacidade de sonhar. Enquanto isso, Spooner, seguindo pistas deixadas por uma gravação holográfica de Lanning, é atacado por um robô demolidor enquanto investiga a casa do cientista e mais tarde é emboscado por um exército de NS5s em uma autoestrada. As evidências de todos esses ataques são destruídas ou encobertas, o que leva o detetive a ser considerado problemático e é suspenso por seu chefe. Spooner pede ajuda a Calvin para investigar o caso e conta a ela que, muitos anos atrás, um caminhoneiro, acidentalmente, dormiu ao volante e tirou seu carro e o de uma família da estrada. Os 2 veículos caíram rio abaixo, mas o detetive e a filha do casal sobreviveram. Um robô NS4 viu o acidente e salvou Spooner, calculando que ele tinha mais chances de sobreviver do que a menina, que morreu afogada. A partir desse dia, o detetive passou a odiar os robôs, alegando que eles são frios e incapazes de entender emoções humanas. Spooner acreditava que Lanning estava sendo monitorado por Robertson, que havia descoberto que o cientista tinha criado um robô com emoções. Junto de Calvin, o detetive confronta Lawrence, que nega ter matado seu funcionário. Em seguida, confrontam Sonny, que revela ter tido um sonho onde Spooner enfrenta os NS4 no Lago Michigan, agora seco e usado como área de depósito de modelos robóticos ultrapassados. Spooner vai até o local e encontra os NS4, sendo destruídos pelos NS5, que voltaram-se contra a humanidade, prendendo seus donos em suas casas, atacando e destruindo todas as centrais de polícia, violentamente controlando multidões e exterminando outros robôs que pretendiam salvar humanos. O detetive retorna ao centro da cidade, onde ele, Calvin e Sonny invadem a central da US Robotics, protegida por milhares de NS5, para instalar as nanitas na central de comando de Vic, uma inteligência artificial que comanda as instalações da US Robotics, e corrompeu a programação dos NS5 após chegar à conclusão de que ela está mais apta a comandar a humanidade e que o único jeito de salvar as pessoas da própria extinção é oprimindo-as e instalando uma ditadura comandada por máquinas. Após uma grande batalha, Spooner consegue instalar as nanitas em Vic, desativando-a e revertendo todos os NS5 ao normal. Ele também descobre que Lanning
programou Sony para ser capaz de violar as leis da robótica e matá-lo, a fim de atrair Spooner para o caso, providenciando-lhe as pistas necessárias para que o investigador descobrisse a conspiração através da projeção holográfica. O detetive promete não entregar Sony e, com Robertson morto pelas mãos de Vic, o robô autônomo recebe a permissão para se juntar a seus irmãos no Lago Michigan, onde ele é eleito pelos outros como líder. A abordagem e dinâmica entre Homem e Máquina em Matrix e em Eu, Robô são semelhantes. A maior distinção é em relação ao direcionamento do tom de expectativa, visto que em Eu, Robô, os eventos parecem caminhar para algo mais esperançoso para as máquinas, uma vez que Sony está otimista sobre suas visões e palavras proféticas de que alguém salvará seu povo. Enquanto que em Matrix, a esperança está do lado da humanidade, com o Neo servindo como um salvador real da resistência, capaz de bater de frente com as máquinas opressoras. Porém, há algo de mais concreto que pode conectar os dois filmes mais facilmente. Em ambos, a humanidade criou robôs como servos domésticos e sem condições de terem direitos civis, o que culminou em uma revolta das criaturas contra os criadores. Apesar de Matrix não revelar o que levou àquele futuro onde as máquinas usam humanos como baterias, em Animatrix, no curta Ao Segundo Renascer, essa resposta é dada, mostrando que a revolta dos robôs foi iniciada em 2090, depois que um androide chamado B166ER matou seu dono em legítima defesa, e foi destruído depois de um sentenciamento com base na premissa de que os robôs não têm os mesmos direitos dos humanos, o que acaba resultando em protestos em massa e, finalmente, numa guerra de humanos contra máquinas. Essa mesma questão sobre o direito dos robôs também é abordada em Eu, Robô, começando com Spooner querendo tratar Sony da mesma maneira que os policiais tratariam um humano suspeito. Ironicamente, no final do filme, o detetive usa a lei dos homens para proteger Sony, alegando que por ele não ser um humano, não poderia ter cometido um assassinato. Apesar dos dois filmes se passarem no futuro, há certamente maneiras de conectar o robô ao passado de Matrix, já que Morpheus afirma no primeiro filme que não sabe exatamente que ano é, embora tenha uma relativa noção. Talvez Sony fosse o verdadeiro prenúncio sobre o apocalipse robô, e Vic, a inteligência artificial que tentou oprimir os humanos no filme, apenas o precursor. Eu, Robô termina com Sony viajando para um local de armazenamento para robôs desativados, em um lago de Michigan, agora drenado, realizando o sonho que ele tinha no início do filme. A implicação é que ele vai criar uma cidade onde ele e seus companheiros autômatos poderão encontrar um novo propósito para si mesmos e, teoricamente, viver em paz com a humanidade. Curiosamente, os robôs fazem algo muito similar após a morte de B166ER, ao estabelecerem uma nação própria, a chamada 01, que pretendia funcionar independentemente dos humanos, mas que eventualmente leva a conflitos visto que sua prosperidade econômica faz com que a civilização humana entre em colapso. É possível que o mesmo tenha acontecido com a cidade de Sony, cujas relações entre máquinas e homens tenham sido majoritariamente problemáticas. Portanto, o final de Eu, Robô pode ser gancho para o início da guerra que precede Matrix, e poderia ter sido criado em grande parte porque os robôs tinham noção de sua condição na compreensão humana, e perceberam que nessa sociedade dividida, motivada muito pelo medo, eles poderiam ser eliminados sem qualquer razão plausível para isso, e antes que se chegasse a um ponto irreversível, agiram ativamente para continuarem vivos. Existe um traço de sobrevivência compartilhado por todos os seres, que é a autopreservação, a necessidade de condução de um ser consciente para proteger e preservar a própria existência a qualquer custo. Em organismos biológicos, especificamente humanos, esse conceito ainda pode ser ligeiramente dissonante do das inteligências artificiais, simplesmente porque a autopreservação está ligada ao nosso ser individual como espécie. Tratando-se de robôs essencialmente racionais e com o potencial para desenvolver uma lógica completamente divergente da humana, faz sentido imaginar um cenário onde as máquinas preferem desistir de uma espécie pelo bem maior, da de todos. Geralmente, o que vemos é que cada robô é outra parte de uma comunidade, na qual a individualidade ainda pode existir, mas que permanece essencialmente ligada e às vezes dependente do coletivo. Ou seja, é muito imediato chegarem num consenso. Em contrapartida, as pessoas quase nunca encaram as coisas dessa maneira. Nós somos muito mais egoístas e tendemos a seguir um caminho próprio, o que gera a maioria dos conflitos humanos. O Segundo Renascer explora muito mais as nuances de uma sociedade repleta de robôs do que o próprio Eu, Robô, que mais apresenta do que desenvolve. As relações entre humanos e máquinas são fontes de alegorias sociais e políticas mais intensas, no primeiro caso, mas mesmo o filme do Will Smith funciona muito bem sendo uma prequela de Matrix, por indicar o que pode acontecer se as pessoas não demonstrarem respeito por seres inorgânicos, mas que possuem consciência. Se há uma coisa em que a humanidade é boa, é em escrever histórias da própria destruição. Enquanto a guerra contra a inteligência artificial parece distante, a morte por arrogância é quase uma garantia. A tecnologia está avançando tão rápido que talvez
Não demore tanto para vermos robôs andando entre nós, fazendo tarefas cotidianas e se integrando à sociedade, assim como vimos em Eu, Robô e O Segundo Renascer, e de uma forma tão natural que nem vamos perceber o potencial perigo. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que de algum modo esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.